Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre a nossa luta contra o pecado. Um dos aspectos interessantes nessa luta é a consciência daquilo que realmente é pecado. Nós vivemos num mundo hoje em que muitas coisas estão sendo normatizadas, ou seja, aquilo que era pecado anteriormente, nos nossos dias hoje já não é mais. E essas coisas não têm afligido ou atingido somente a sociedade. Muitas vezes tem acontecido dentro de nossas igrejas essa normatização ou essa banalização daquilo que é pecado ou não. Mas nós temos que entender que quando Paulo escreve aos Romanos, por exemplo, no capítulo 12, ele fala que nós temos que renovar a nossa mente através da renovação do nosso entendimento, ou seja, de uma consciência atualizada a cada momento diante daquilo que nós temos visto no mundo, para que a gente não se molde ou não seja moldado conforme o mundo. Esse mundo que, como eu disse, tem normatizado muitas coisas, tem tentado nos moldar segundo os seus conceitos e valores. Mas quando nós fazemos essa avaliação de como anda a nossa conduta, como anda o nosso respeito e o valor que temos dado àquilo que realmente é eterno, que é a palavra de Deus, nós somos levados a fazer essa reflexão e, a partir dessa reflexão, assumirmos uma postura de batalha contra aquilo que é errado e que desagrada o coração de Deus. O autor aos Hebreus fala no capítulo 12, versículo 4, que na luta contra o pecado nós ainda não chegamos a resistir, ou seja, batalhar de maneira tal que nós possamos derramar o nosso sangue. Nós temos que observar alguns aspectos interessantes desse versículo. O primeiro aspecto é que o verdadeiro sangue que pode purificar nossas vidas do pecado não é o nosso, e sim o de Jesus Cristo. O próprio autor aos Hebreus dedica um capítulo específico para falar que o sangue dos bodes e dos touros daquela época que fazia parte do sacrifício dos judeus não foram capazes, não são capazes de salvar ninguém, de purificar ninguém de seus pecados. Nem mesmo o nosso próprio sangue seria capaz de salvar as nossas vidas. Isso significa que nem se nós mesmos nos oferecêssemos como sacrifício para a remissão dos nossos pecados, isso seria eficiente ou capaz de nos justificar. Então entendemos aqui que o autor não está falando para nós nos oferecermos como sacrifício para a remissão de nossos pecados, nos sacrificando na cruz ou dando a nossa própria vida, apesar de que algumas traduções dizem na luta do pecado não tem resistido até a morte. Mas, no entanto, nós observamos que também a palavra não está se referindo sobre sacrifícios como algumas religiões ensinam, como mutilação, por exemplo, automutilação, como um sacrifício que pudesse aplacar a ira de um Deus, como um sacrifício não no sentido de dar a vida, mas de derramar um sangue por causa de feridas, porque nós sabemos que Jesus, ele fez tudo isso por nossas vidas. Então o autor aos Hebreus não está falando de sacrifícios de automutilação, o autor aos Hebreus não está falando de nós nos oferecermos a nossa vida, literalmente derramando o nosso sangue, assim como Jesus derramou por nós, porque somente o sacrifício de Jesus é capaz de fazer todas essas coisas. No entanto, se nós analisarmos o que também nós aprendemos em Lucas capítulo 22, 44, quando Jesus no Getsemane, ali a Bíblia diz que Jesus foi orar, e ele foi tomado por uma angústia a ponto de que o seu suor se transformou em sangue. A ciência já provou que, quando o ser humano está num estado de angústia muito grande, ele pode sim suar sangue, transpirar sangue, porque os vasos sanguíneos mais próximos da sua pele podem se romper nesse momento de angústia e assim a pessoa passar a transpirar sangue por causa desse rompimento dos vasos sanguíneos. O que Jesus passou foi uma experiência que, quando ele derramou sangue como suor, foi um resultado de uma angústia que tomou o seu coração. Quando o autor aos Hebreus fala que nós temos que resistir o pecado ou lutar contra o pecado até o sangue, ele está falando exatamente disso, da intensidade que temos lutado contra o pecado. Se nós realmente temos estado diante de Deus nesse estado de angústia, se o pecado tem causado isso em nós. E quando nós falamos da renovação, nós temos que tomar o devido cuidado, porque muitas vezes, se nós não renovarmos a nossa mente e permitirmos que o pecado seja normatizado no nosso meio, teremos uma grande dificuldade em conhecer que estamos desagradando o coração de Deus e que estamos pecando contra Deus. E isso levará a nossa vida a um nível de comodismo, onde não lutaremos contra o pecado. Ou muitas vezes não temos a consciência do quanto o pecado desagrada o coração de Deus, o quanto isso afeta a nossa relação com o Pai. A Bíblia fala de uma tristeza segundo o mundo
que fala de uma tristeza diante do pecado, que apenas é um reflexo de um medo por causa da consequência do pecado, de alguma punição que possa acontecer, seja judicialmente ou qualquer outro nível de retribuição por causa desse pecado. Mas, no entanto, a Bíblia fala também da tristeza segundo Deus, que gera vida, porque o verdadeiro arrependimento é esse que é gerado pelo Espírito em nossas vidas, diante da nossa consciência de que desagradamos o coração de Deus. Que o arrependimento, que o constrangimento que existe em nós por causa do pecado não seja apenas algo que seja um reflexo do medo das consequências, mas sim uma consciência de que desagradamos o coração do Pai, desagradamos o coração de Deus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que morresse por nós na cruz, que vertesse o sangue dele por amor às nossas vidas, e que nós possamos, nessa luta contra o pecado, realmente estarmos nessa condição de estarmos lutando com uma intensidade que seja exatamente a intensidade com que Jesus orou no Getsêmani, uma oração que seja carregada de angústia e de desespero, para que nós possamos realmente nos ver livres do pecado e que sejamos libertos e que não sejamos mais dominados por aquilo que desagrada o coração de Deus e que muitas vezes está em nossas vidas. Mas jamais entraremos nessa luta dessa forma se a nossa mente não estiver sendo renovada, se nós não fizermos essa avaliação e não renovarmos o nosso entendimento diante das coisas que temos visto e vivido no mundo, para que nós possamos avaliar se isso tem afetado ou não nossa espiritualidade, nossa relação com o Criador. Se nós não estamos aceitando a normatização do pecado, nós não estamos aceitando que o mundo tem se comportado, a maneira como o mundo tem se comportado, aceitando todas as coisas como se fosse comum, como se Deus estivesse totalmente indiferente com essas coisas, porque nós sabemos que o coração de Deus se entristece quando os seus filhos pecam e desagradam o Pai. Que nós possamos estar atentos, renovando a nossa mente, nosso entendimento, e que nós possamos, a partir disso, mudar a nossa postura diante do pecado, lutar de maneira adequada contra o pecado, e assim, ao invés de entristecer o coração do Pai, que nós possamos saber que o Senhor está no céu, olhando para nós, assim como Ele olhou para Jesus, e dizer: esse é o meu Filho em quem tenho prazer. Isso só alcançaremos lutando intensamente contra o pecado que tanto nos ataca. E nós temos que resistir até o sangue, para que nós possamos alcançar a vitória em nome de Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento por nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, aquele que se ofereceu como sacrifício por nossas vidas, que nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo perdão ao Pai por todas as vezes que fomos negligentes na nossa luta contra o pecado, todas as vezes que fomos negligentes, Senhor, na renovação da nossa mente, muitas vezes não temos lutado de maneira adequada porque não temos tido a devida consciência daquilo que realmente desagrada o coração do Senhor, mas que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, por intermédio dessa palavra, renove a nossa compreensão daquilo que realmente desagrada o coração do Senhor, renove em nosso coração e nosso espírito, ó Pai, os conceitos e valores do reino de Deus, e que nós possamos, a partir dessa renovação, assumirmos uma postura diferente, ó Pai, na nossa luta contra o pecado, que possamos lutar intensamente, que nós possamos, ó Pai, nos derramar diante do Senhor, derramar nosso espírito em lágrimas, ó Pai, num profundo clamor, buscando, ó Pai, a força do Teu Santo Espírito para nos libertar dos nossos pecados, de nossas iniquidades e tudo aquilo que entristece seu coração. E que tudo isso, ó Pai, seja substituído por práticas, ó Pai, por uma vida de santidade, assim como descrita em Hebreus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que essa santidade, ó Pai, seja impregnada em nós e seja gerada em nós pelo Teu Espírito Santo. Através, ó Pai, dessa busca que viveremos a partir da tão poderosa palavra do Senhor que fala ao nosso coração. Que o Senhor seja exaltado através de nossas vidas, a partir da nossa luta e da nossa, ó Pai, santidade que será impressa em nós pelo Teu Santo Espírito, por causa, ó Pai, da Tua palavra, que é viva e eficaz e realmente transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, que vocês possam, assim como eu e minha família, sermos um sinal do reino de Deus nessa terra, vivendo uma vida de santidade que está de acordo com a vontade do Pai, e que a nossa mente seja renovada, que o nosso entendimento seja renovado e que a partir de tudo isso possamos ter uma postura correta diante do pecado e diante do nosso Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.